Márcio, muito obrigada. Caso muito interessante. Então, eu vou passar as perguntas do chat para vocês. Pergunta para a Valéria. Espera aí, que agora eu vou ter que voltar aqui um pouquinho. Ai, meu Deus. Qual a sua opinião, Valéria, do uso de... Essa pergunta pode ser para a Aline também, mas ela vai ter para ela também. Qual a sua opinião sobre o uso de efavirenz e não raltegravir para tuberculose e HIV em pessoas que não podem usar dolutegravir? Essa é a recomendação que a gente faz aqui no Brasil. Apesar da gente saber que existe uma chance de resistência primária, o efavirenz é uma droga que a gente já conhece muito, né? Coisas antigas têm algumas vantagens sobre drogas novas, principalmente. O efavirenz tem essa limitação, né, de ter resistência primária, então o ideal é que se faça uma genotipagem antes do início do tratamento, mas a gente ainda continua usando bastante o efavirenz, porque vocês sabem que as pessoas com tuberculose e AIDS, elas têm um outro perfil. Elas têm um perfil de serem mais pobres, terem baixa compreensão das explicações que a gente dá, baixa adesão ao tratamento. Então, o efavirenz ainda é uma droga de dose única diária e continua sendo o nosso carro-chefe por enquanto, né? Enquanto a gente também tem essa experiência com o dolutegravir. Então, essa que é a minha resposta. So, I will ask Dr. Moffensen, because it's related Uma pergunta para a doutora Moffensen, porque tem a ver com a mesma coisa. Agora, em um cenário em que o raltegravir e outros estão disponíveis, o que você daria para pacientes virgens de tratamento que tem CD4 de 400 cópias e essa pessoa quer engravidar? O que você escolheria para ela? Eu escolheria dolutegravir. O raltegravir tem a desvantagem de causar resistência com mais facilidade. Acho que o dolutegravir é melhor do que o efavirenz, com exceção de que a gente tem um problema de NTDs aí, de uma formação de tubo neural. O risco agora parece 1 para cada 1000 exposições durante a pré-concepção. Eu acho que isso deve ser discutido com o paciente para saber o que ela gostaria de fazer, mas a minha recomendação, eu escolheria o que é um regime mais eficaz. E com os dados que nós temos hoje, seria o dolutegravir. Um comentário a respeito disso, sobre esse caso que foi apresentado, eu acho que as pessoas estão divididas entre quando é que elas começam com o dolutegravir, se com 12 semanas ou não. Talvez com 5 semanas, porque 12 semanas eu acho um pouco um excesso. Eu acho que a gente tem uma queda incrível de risco de doenças relacionadas ao sexo. E eu acho que seria a melhor escolha nesse caso. Márcio, você quer responder? Complique. E falar no contexto do que a gente tem nos consensos. Então, como eu apresentei no caso clínico, de acordo com essa nova proposta de consulta pública da Conitec, naquelas mulheres que já engravidam em uso de dolutegravir, que estão virologicamente suprimidas, eles já consideram que se ela estiver com mais de 8 semanas, que se discuta exatamente como a doutora Moffensen falou, né, o risco-benefício de se trocar isso daí, porque o período mais crítico de fechamento do tubo neural já aconteceu. E, diante dessa proposta, né, do nosso documento, de se
considerar o efavirenz como primeira opção e o atazanavir como segunda, naquelas mulheres que pretendem engravidar ou que engravidam, estão no primeiro trimestre, a nossa sociedade ela se posicionou questionando essa conduta, né, e sugeriu que, na verdade, como primeira opção, fosse feito o raltegravir, dentro desse contexto, né, de mulheres férteis que pretendem engravidar ou gestantes no primeiro trimestre, principalmente antes de 8 semanas. Segunda opção, o darunavir, e o atazanavir, então, viria como terceira opção. O efavirenz ele não foi considerado, de acordo com a nossa sugestão da sociedade, como uma opção nesse cenário, por conta do nível de resistência que já temos, né? E muitas vezes a gente não pode esperar o resultado da geno, e também dos efeitos que o efavirenz mostrou nesses estudos observacionais, né? De microcefalia, de prematuridade, tudo isso. A gente está quase acabando, mas eu quero apresentar o meu protesto veemente sobre fazer atazanavir em gestação, e eu discordo do efavirenz. Ele é uma droga bem conhecida, mas também é bem conhecido o que ele está causando em longo prazo no cérebro das pessoas. Então, eu vou passar a última pergunta, se ainda der tempo, para a Valéria. O que a gente pode fazer em pacientes com TB-HIV que estejam resistentes a dolutegravir e efavirenz e que vinham em tratamento com IPR e ifabutina? Oração? Então, gente, essa é uma questão que acontece com frequência. Antes da gente ter o dolutegravir, a gente via, né, a gente só tinha efavirenz e inibidores da protease para juntar com rifabutina, mas a rifabutina faz a gente desconstruir o 4 em 1. E esse é um grande problema, porque as pessoas que já têm baixa adesão, quando você desconstrói aquelas pílulas, eles começam a tomar umas e não tomar as outras. Então, em geral, essa genotipagem, ela é branca para protease. Muitas vezes ela é branca. É uma questão mesmo de baixa adesão ao tratamento gerada pelo uso da rifabutina e, assim, ficam muitos comprimidos a serem tomados. Eu já usei esquemas sem rifampicina para tratar tuberculose e o resultado foi péssimo. As pessoas faziam micobacteremia durante o tratamento. Então, nesses casos, quando você tem um paciente de baixa adesão, o melhor é você tratar a tuberculose e cuidar do HIV depois, ou fazer um regime com efavirenz em dose fixa, só para não deixar a carga viral se descontrolar. Não tem nada que seja certinho para responder, sabe? Para dizer, olha, isso é bom você fazer. Não, isso sai, é tudo off-label, mas eu queria deixar aqui a minha posição de que o tratamento da tuberculose é prioritário, até porque é uma doença transmissível por via aérea, né? Então, dentro das casas das pessoas, essas pessoas se perpetuam eternamente com essa tuberculose, e esse é um cenário que a gente já viu muitas vezes. Eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite para estar aqui. Foi realmente uma experiência excelente. I'd like to ask you to make questions. Gostaria que vocês perguntassem coisas umas aos outros. E se vocês tiverem alguma pergunta para colocar no chat, a hora é agora. E como é que fica o caso das pessoas que ficam grávidas com dolutegravir? Novamente, se você olhar na idade gestacional, uma mulher que fica grávida enquanto está usando dolutegravir, no momento em que ela percebe a gravidez, ela já passou aquele tempo de risco de defeitos de tubo neural da criança. Os regimes mais acessíveis acabam afetando o número da carga viral. Então, eu sugiro que as pessoas que usem dolutegravir, que está grávida e tem supressão viral, é melhor deixar assim, porque ela já passou por aquele período
e que ela tinha que ter cuidado do tubo neural da criança e já não adianta mais. Eu posso fazer uma colocação rápida? Márcio, tem uma pergunta para você, antes de você falar. Tânia, tá, deixa eu só fazer uma colocação para manter a sequência da doutora Mofisson. Eu concordo com a posição dela, o problema é que a gente, no Brasil, não tem nenhum documento que nos respalde legalmente, por enquanto, a manter o dolutegravir. Então, mesmo que a gente converse com a mulher e dê autonomia dela escolher, se futuramente acontece qualquer desfecho adverso, principalmente em relação ao tubo neural, mesmo que não esteja relacionado ao dolutegravir, o médico fica numa cilada, porque a gente não tem respaldo, a gente tem respaldo da literatura internacional, mas não temos respaldo dos nossos órgãos competentes para manter o dolutegravir numa situação dessa com menos de 8 semanas. Embora eu concorde com a posição dela e entenda que, muito provavelmente, no futuro próximo, a gente já esteja autorizado a manter o dolutegravir nesse cenário aí colocado. Então, por favor, Lynn, put your translator, please. Yes. A prefeitura do município do Rio de Janeiro está respondendo aqui que lançará na semana que vem uma nota técnica que já está pronta para a capital do Rio de Janeiro, em que o corte para o uso do dolutegravir para gestante será aprovado a partir da semana 8, para início ou para troca de antirretroviral na gestante. De qualquer forma, a gente continua sem ter nenhum documento que nos respalde para iniciar um tratamento com dolutegravir. Mesmo a gente sabendo hoje que existem condições mais graves e frequentes com o uso de outros antirretrovirais em esquemas para gestantes, a gente não tem, nesse momento, no nosso país, nada que nos respalde para iniciar um tratamento com dolutegravir numa gestante com menos de 8 semanas de gestação. Então, gente, a gente está terminando, mas nós temos espaço para alguma outra pergunta pequena, se vocês ainda dá tempo. Você não tinha uma pergunta para fazer que eu... Uma comentário que eu vi que entrou, e aí era esse comentário, porque a gente estava com a situação de 12 semanas, né? Isso. E aí... e a gente já vem pleiteando. Eu queria apontar também que a Sociedade Brasileira de Infectologia, através do Comitê de AIDS, não concordou com o esquema proposto pelo Ministério da Saúde para o tratamento da gestante. A gente não concordou, a gente oficializou o nosso parecer e mandamos para eles, mas no nosso país, a gente tem um protocolo de tratamento e a gente tem que cumprir, mesmo não concordando. E se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, eu acho que... You might use the US guidelines, which have... Talvez seja bom você utilizar as diretrizes americanas, porque ela está sendo revisada também, mesmo assim. Talvez você possa utilizar isso para dar suporte à documentação que você for preparar para enviar para o seu ministério. Outros países fizeram isso e o pensamento, a linha de pensamento está bem descrita ali. Sim, nós sempre utilizamos as diretrizes internacionais para respaldar os nossos documentos. Sim, mas eu agradeço muito a todos vocês. Questão no chat, nós vamos encerrar. Eu quero agradecer muito, as palestras foram de altíssimo nível. Márcio, seu caso foi muito lindo. Obrigado. Valéria, minha professora querida. Ilina, é um prazer ter você aqui. Fiquei muito feliz de ter você no Rio de Janeiro. Quando acabar a pandemia, vem visitar a gente. Está encerrado.